pinte as unhas, pentei o cabelo pra gente se ver no espelho. É isso aí, todo mundo bem bonito, hein? De banho tomado, cabelo penteado, todas as unhas cortadas, do pé e da mão. Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta o pé. Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta o pé. Todo mundo levanta o pé. A mão, o pé, a mão, a mão, o pé, a mão, o pé, o pé, a mão, o pé, o pé, a mão, e o pé. Todo mundo levanta o pé, a mão, o pé, a mão, a mão, o pé, a mão, e o pé, o pé, a mão, e o pé, o pé, a mão, e o pé, o pé, a mão, e o pé. Sai do chão, vai! Sucesso! Ai, a vibe dessa música é demais, né, gente? No Sim. show, as crianças parecem que vão pular no teto, Aqui né? no estúdio a gente já tava no pé, na mão, na mão. É, não. E criança é incrível, porque eu pergunto assim, né? Quem não gosta de tomar banho, levanta a mão. Aí elas, eu! Quem não gosta de cortar a unha? Eu! E quem que sente dor quando penteia o cabelo? Eu! Então, essa música é pra vocês. E a gente fala. E todo projeto, eu procuro gravar alguma música nesse sentido. A do projeto anterior, a gente falou sobre chupeta e mamadeira, que é uma luta que os pais têm com a criança, né? Porque a criança se apega com a chupeta, com a mamadeira, isso acaba atrapalhando a depois. dentição. E aí tem a fase certa, então eu proponho que eles tenham uma caneca, e aí que jogue. E eu recebi tantas histórias de enterros de chupeta, de doação de chupeta para não sei para onde. É muito fofo. E essa música, a ideia foi exatamente nisso, para ajudar as crianças, porque tem uma fase que a criança não gosta de tomar banho. Gente, se tem adulto que não gosta de tomar banho, Imagine que a criança. verdade seja dita. Imagina criança, né? Então... Não, é verdade. Ó, estamos aqui ligados na UNRPM Gospel. Ariane Rios diz, Libras está no meu coração. Comecei a estudar e preciso retomar para usar na igreja. Ah, isso Precisa mesmo, Ariane. Pra gente incluir os surdos também no culto. Exatamente, É muito mais uma das importante. coisas que é bem importante. Quando a gente fala de trabalho com surdos, seja em todas as esferas, nosso papel é como se fosse uma ponte, né? Como se fôssemos os ouvidos deles em dados momentos, em outros a voz. Então é muito importante, porque a maior barreira do surdo é a comunicação. E isso acaba gerando um grande distanciamento das pessoas. Sim. Então, em tudo que pudermos incluí-los, vai ser fantástico, né? Sim. E aí, a Ruth Carvalho e a Isabela Janobili mandaram um oi. Ah, oi! Ruth e Isa, super beijo pra vocês. É isso aí. Se você quiser, continue mandando perguntas, que a gente tá ligado aqui pra... É sua chance, gente. Tirar suas dúvidas com a Rebeca. É agora. É agora. Perguntas pessoais. Pode mandar aí. Só não vamos falar de política. Que a O gente- resto, Hoje não, Brasil. né? Hoje, não. Eu não sabia que cor de roupa que eu vinha. Pois Fiquei com é. medo de usar vermelho, fiquei com medo de usar amarelo. Eu falei, não, vou botar um pretinho então, né? Assim, preto bom que emagrece. É. Hoje tá todo mundo meio neutro, né? Ah, Veio de pois nude, melhor, preto. né? Melhor. Paz e amor. Eu queria... Nossa, eu ia perguntar uma coisa que me fugiu. Vamos Ai, pra pergunta do Show Gospel. O Show Gospel é uma revista que ajuda a gente aqui com a assessoria de imprensa. Que legal. E eles mandaram 2 perguntas pra gente. A primeira é: você já teve algum testemunho de alguém que teve uma experiência muito forte com o seu trabalho com linguagem de sinais? Bom, vamos lá. Eu vou me referir ao meu trabalho com surdos, respondendo isso sobre a vida do surdo, o testemunho dele mesmo, né? Eu costumo dizer, eu não, mas a Bíblia diz que na fraqueza somos fortes. Eu acredito que na fraqueza somos fortes é porque a gente realmente enxerga a nossa limitação e o quanto somos pequenos e com isso a gente enxerga a necessidade da atuação de Deus nas nossas vidas. As maiores experiências que eu tive no trabalho com surdos e na questão da língua de sinais foi nos momentos em que todo o meu conhecimento não serviam para nada. Porque foi ao me deparar com surdos que não sabiam a língua de sinais, geralmente em situações muito difíceis. Uma das vezes que mais me marcou foi... Era muito comum, eu com 15 anos, eu estava sempre em delegacias interpretando em Marília, fórum. Então, às vezes, eu morria de vergonha porque o carro de polícia ia me buscar, e adolescente morre de vergonha das coisas. E eu abaixava assim embaixo, e eu ficava com medo dos vizinhos ou de algum amigo ver e achar que eu estava falando de ser presa, gente. Mas, na verdade, Escoltada estava indo pelo prestar camburão. um trabalho voluntário, sempre voluntário.
E aí eu lembro que uma das vezes o delegado ligou na minha casa, conversou com a minha mãe, eu estava na escola. Quando eu cheguei, era para colher um depoimento de um surdo que tinha sido espancado pelos irmãos. Todos eles eram moradores de rua. E ele estava na UTI. E havia uma suspeita que os próprios irmãos tinham espancado e o delegado precisava dessa confirmação. Então, assim, foram me buscar e aí ele foi complementando a história e eu já cheguei no hospital super tensa. Eu lembro que nesse dia meu pai foi comigo, meu pai ficou na porta e eu entrei para colher o depoimento. E o surdo estava completamente sedado, assim, foi super espancado. E o que os médicos tinham dito é que ele estava embriagado quando foi espancado, e parece que de alguma forma você ingere, vai para uma outra via, né? A questão do próprio vômito foi horrível. Eu sei que deu uma infecção. O surdo, assim, ele não conseguia ficar com o olho aberto, ele mal conseguia falar comigo. E aí eu lembro que nesse dia não deu para fazer nada, eu fui embora e voltei no dia seguinte. Aí eu fiquei com aquele surdo na cabeça, né? Falei, meu Deus, eu trabalho em Marília há tanto tempo, né? Já socorri tantos surdos, já auxiliei tantos surdos em todos os sentidos. E como que esse passou batido e eu não vi? Agora ele tá nessa situação, vai morrer, eu não sei se te conhece, não sei se não te conhece. Puxa, morador de rua deve ter tido uma vida super sofrida. Eu podia ter feito algo e não fiz. Então eu fiquei muito machucada, sabe? Muito preocupada com essa questão. E aí eu lembro que quando eu entrei, ele estava assim meio sonolento ainda. E quando eu fiz os sinais, ele fez cara de paisagem, ele não estava entendendo nada. E quando isso ocorre, a gente precisa partir para a interpretação crassa, que é o que a gente chama de gestos assim casuais, homem, bater, né? A gente não faz exatamente o sinal de homem, mas a gente tenta demonstrar na prática, fazer um teatrinho, né? Um gestual, um teatro para que a pessoa entenda. E assim, ele o tempo inteiro sonolento. Eu lembro que o delegado me deixou um tempo com ele, foi para fora. E aí eu falei assim, olha para mim, que agora eu vou orar por você. E aí eu comecei, gente, a fazer os sinais, assim, eu orava, falava do amor de Jesus. Enquanto eu orava, eu intercedia, falei, Senhor, se revela através das minhas mãos. Eu não sei o tipo de vida que esse homem teve. Puxa vida, ele devia ter, assim, em torno dos 38 anos, 35 anos. Nessa situação, foi espancado pelos irmãos e tinha que fazer reconhecimento das fotos, enfim, era algo muito pesado. E eu falei, Senhor, se revela através das minhas mãos, porque talvez ele nunca tenha tido a oportunidade de ver falar sobre ti e talvez nunca tenha, porque ele está assim entre a vida e a morte. E aí eu fui orando, fazia Jesus na cruz, então fazendo esses teatros e tal. E eu lembro que quando eu abri os olhos, ele estava chorando. Eu só via as lágrimas assim, aí eu me despedi. Tive que voltar mais uma vez para ele fazer reconhecimento através de fotos. E no final foi isso mesmo. Os irmãos tinham conseguido comida, levaram até o lugar onde eles moravam, saíram para buscar alguma coisa e ele comeu. E aí ele apanhou por conta disso. E aí, resumindo a história, era um período de férias, eu fui para a Bahia para dar um curso. Eu tinha por volta dos 16, 17 anos. E aí, durante dias assim depois, a história dele foi divulgada na minha cidade. E a única coisa que ele falava era a menina do cabelão, né? E dias depois ele faleceu. Olha só. Então, um dos maiores privilégios que a gente tem é trabalhar com o que é eterno. Porque tudo aqui vai passar, né? Tudo aqui passa. O trabalho do advogado, o trabalho do dentista. Eu sou advogada também. Então, o nosso trabalho aqui vai ficar. Mas quando a gente fala de vidas, de pessoas, é algo que não passa. É algo que é eterno. É algo que um dia a gente vai poder chegar no céu e falar, Jesus, um dia eu pude estar com essa pessoa e falar do teu amor. Então, a paz desceu realmente no meu peito, que algo tinha sido feito na vida dele. Então, eu lamentei muito, porque eu estava na Bahia, não tinha como voltar. E ele falava todos os dias sobre a menina do cabelão. E eu tenho certeza que, de alguma forma, ele entendeu o amor de Deus. Então, assim como esse testemunho, eu tenho outros também. Mas sempre foi no momento em que todo o meu conhecimento não servia para nada. Então, aí eu precisava, Senhor, se revela através das minhas mãos. Eu acho que assim tudo é na nossa vida. Em momentos que a gente não pode fazer, que a gente sente uma limitação, é onde Deus age, onde algo sobrenatural realmente acontece. Sim. Por isso que na fraqueza somos fortes, porque a gente reconhece nosso tamanho, a nossa pequenez e clama pela ajuda dele. Amém. Que linda. Obrigada por compartilhar com a gente. Difícil de não se emocionar. Pois né? é. Eu tô aqui. A segunda pergunta da Show Gospel é se você tem algum sonho com o trabalho, com o seu trabalho em geral, ou se você já realizou todos. Ai, não, acho que a gente nunca realiza todos os sonhos, porque a gente é movido por sonhos, né? Então, sempre a gente tem sonhos novos. Eu sou assim, de fases em fases eu tenho novos sonhos. Hoje eu sonho em ver uma sociedade inclusiva.
Eu sonho em ver uma igreja inclusiva, eu sonho ver propagandas, programas, jornais com interpretação em Libras, num tamanho adequado, com uma boa Libras também. Porque muita gente entende a língua de sinais como um conjunto de vocabulário e aí utiliza esse conjunto de vocabulário na estrutura da língua portuguesa. Isso está errado, porque cada língua tem uma gramática própria, uma estrutura própria. Então, eu sonho em ver intérpretes competentes assim, em todos os nossos segmentos, em hospitais. Se o surdo for tirar uma carta de habilitação, ter alguém ali para atendê-lo. E eles sofrem muito nesse quesito. Chegam no hospital para explicar que a dor é no rim, para explicar que a dor é no estômago. Se o médico não sabe sinais, se o enfermeiro não fala sinais, se ele não sabe falar o português. É uma